Olá, graça e paz, amém? Mais um vídeo comentado do nosso relógio de oração, na leitura hoje de Romanos capítulo 4. O apóstolo Paulo vai mostrar aqui que Abraão foi justificado sim, mas foi mediante a fé, amém? Aqui, ó, que diremos, pois, que é alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Abraão teve muitas obras, mas isso não trouxe a justificação a ele. A justificação que Abraão teve foi mediante a fé, logo porque a lei ainda não existia. A lei só veio existir através da vida de Moisés. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E sempre foi assim. A lei não foi dada para justificar. A fé é quem justifica o homem. Hoje é do mesmo jeito. O justo, ele é justificado mediante a sua fé, e também mediante a sua fé viverá. Veja como é importante o papel da fé. Veja como é importante nós conhecermos sobre a fé. Por exemplo, como a fé vem, o que é fé, como a fé funciona, frutos da fé. Amém? Nós precisamos entender a respeito de todas essas, vamos dizer assim, nuances da fé, visto que a única coisa que pode agradar a Deus é um homem com fé. Um homem sem fé, ele não pode agradar a Deus, e a fé, ela é do coração. A fé, ela é manifesta através das palavras e das ações. Não existe fé onde não há palavras e ações que correspondem, porque a fé sem obras é morta, mas não são as obras que justificam o homem, e sim a fé. Amém? Versículo 3 diz assim: Pois diz a Escritura, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Essa palavra imputado, né, é logizomai, significa algo como calcular, resumir, metaforicamente considerar, avaliar, discutir, julgar, estimar. Logizomai finaliza o pensamento, julga assuntos, infere conclusões lógicas, decide resultados e coloca cada ação em uma posição de crédito ou de débito. Então, isso foi imputado, foi depositado um crédito na conta de Abraão, somente porque ele creu. E quando eu e você cremos em Jesus Cristo, a justiça que pertence a Cristo é imputada sobre nós, é depositada na nossa conta. E nós somos perdoados. Amém? Somos justificados. E justificados, pois, mediante a fé, o que é que vai acontecer? Nós temos paz com Deus. É assim que Paulo vai começar o capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Então é muito importante nós entendermos esse contexto aqui. O argumento de Paulo é que Abraão não foi justificado pelas obras ou obediência à lei. A declaração de Tiago 2,21, de que Abraão foi justificado pelas obras, usa a palavra justificado em um sentido diferente, não significando declarando justo por Deus, como aqui, mas exatamente mostrando ser justo exatamente. A palavra pode ter ambos os significados. Paulo e Tiago concordam que a salvação inicial de Abraão e o perdão eterno vieram apenas através da fé, mas para que mais tarde em sua vida a evidência da salvação acontecesse, veio devido às obras. Hoje em dia é assim conosco. Primeiro nós cremos, depois nós andamos. Primeiro nós respondemos ao apelo da salvação, depois nós manifestamos a salvação. Primeiro nós recebemos o evangelho, depois nós vivemos o evangelho, né? Pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, não vem de vós. Isso vem mediante a fé. E fomos salvos para andar em novidade de vida. Fomos salvos não pelas obras, mas para manifestarmos as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, é muito interessante nós atentarmos para isso. Amém? Então, nós vamos ver que Deus sempre justificou pela fé. Não somente Abraão, mas também Davi. Olha o que ele diz no versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança somente sobre a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como, pois, lhe foi imputada?
estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Porque quando Abraão creu em Deus, ele ainda não era circuncidado, não tinha o selo dessa aliança. O selo da aliança foi dado depois. Davi, mesmo vivendo debaixo da lei, ele também cria em Deus e Davi foi declarado justo mediante a sua fé. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. É bem verdade que a lei e a circuncisão descenderam de Abraão, mas de Abraão também descendeu a fé. Ele é chamado de pai da fé. Então, o versículo 16 diz assim: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da fé, mas também a que é da lei, o qual Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que já fosse. Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já adormecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi imputado como justiça. E ora, não somente por causa dele está escrito todas estas coisas, mas também para que fosse tomada em nossa conta. A quem será tomado em conta? Aqueles que creem que dos mortos Deus ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual pelos nossos pecados foi entregue, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então, esse aqui é o modelo da fé que nós precisamos vivenciar. Amém? A fé que crê contra a esperança. Amém? A fé que vai além das circunstâncias. A fé que não atenta para aquilo que é externo, que não duvida da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas é uma fé que é fortificada na provação, dando glória a Deus, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então não é a lei que justifica, e sim a fé. Por quê? Porque, olha, versículo 15, porque os que são porque a lei vai operar a ira, porque a lei vai revelar a transgressão, porque a lei vai ser um pedagogo para que nós venhamos a clamar pelo nosso Salvador. De nós mesmos, nós não temos condição de sermos justificados mediante a lei. Então, só existe uma justiça que é mediante a fé. E essa justiça ela é imputada sobre todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, você é declarado justo. É depositado na sua conta a justiça que pertencia unicamente a Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi entregue pelos nossos pecados, mas ele não ficou, a morte não pôde vencê-lo. Ele ressuscitou e ressuscitou para a nossa justificação. E um dia eu e você, nós seremos resgatados, amém? O nosso corpo será redimido e a morte não terá mais domínio sobre nós. E se nós morrermos, irmãos, aquele que crê em Jesus Cristo, um dia ressuscitará, porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Então, que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido muito abençoado. Amanhã nós damos continuidade no capítulo 5 do livro da Carta de Paulo aos Romanos. Grande abraço, tenha um bom dia e que Deus te abençoe.